Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Bruno Santos, eu faço parte da equipe do Trocando Ideias e neste vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco das funcionalidades existentes no SQL Server Management Studio, que é o cliente da Microsoft para conectar as instâncias do SQL Server. Vamos abrir aqui o SQL Server Management Studio. Essa aqui é a tela inicial do SQL Server 2008 R2, é a versão do SQL do SSMS do SQL Server Management Studio, e nós vamos agora fazer uma conexão a uma instância do SQL Server através do Management Studio. Primeiramente, essa tela inicial, quando você abre o Management Studio, que é a tela onde pede qual que é o tipo de servidor, o nome do servidor, o tipo de autenticação, e dependendo do tipo de autenticação, você tem que fornecer o login e o password. O nome do servidor pode ser o nome do servidor ou o IP do servidor. Lembrando que o SQL Server ele é dividido em instâncias. O SQL Server ele pode ter uma instância default e várias instâncias nomeadas. Se o seu SQL Server for instalado com a instância default, aqui na opção Server Name, você vai ter que colocar o nome do servidor, como é o meu caso aqui. Se por acaso esse servidor fosse instalado com uma instância nomeada, você teria que colocar aqui no final uma barrinha e o nome da instância nomeada. Esse aqui é um exemplo. Como no meu caso, no caso da minha instância, aqui da instância que nós estamos utilizando aqui para fazer essa apresentação, ela foi instalada como default, então a gente não tem uma instância nomeada. Então é simplesmente o nome do servidor ou o IP do servidor. Logo abaixo tem o tipo de autenticação. O tipo de autenticação pode ser SQL Server Authentication e o Windows Authentication. O Windows Authentication é o tipo de autenticação que nós utilizamos uma conta de um usuário do sistema operacional, que pode ser uma conta de domínio ou uma conta do computador local. A autenticação SQL Server Authentication já é uma conta interna do SQL Server. A gente pode criar um usuário e senha do SQL Server e informar aqui no login do Management Studio. Então, no nosso caso, como a gente não tem conta do sistema operacional habilitado para utilizar essa instância do SQL Server, nós vamos utilizar a autenticação SQL Server Authentication. Bom, aqui você vai informar o login e o password. Lembrando que o login ele não é case sensitivo, tá? Então o login eu posso colocar tanto maiúsculo quanto minúsculo. Já o password sim, ele é case sensitivo, a gente tem que colocar a senha exatamente como foi digitada. Bom, eu acabei não falando sobre o Server Type. Como nós estamos utilizando uma versão Express, eu só tenho duas opções. Eu tenho o Database Engine e tenho o SQL Server Compact. O Database Engine é justamente a opção que nos habilita a acessar a instância do SQL Server. A instância que nós temos instalado no servidor SQL Server. Lembrando mais uma vez que o Management Studio ele é uma ferramenta client de conexão à instância do SQL Server. Ele não é o SGBD propriamente dito. Tá? E outro tipo de conexão é o SQL Server Compact, que é uma outra versão do SQL Server utilizado por dispositivos móveis, como smartphones, PDAs. Tá? Não é o nosso caso agora. Nós vamos utilizar o Database Engine, que é o objetivo do nosso curso. Bom, depois que nós colocamos as informações, tipo de servidor, o nome do servidor, o tipo de autenticação, o login e password, nós podemos fazer a conexão. Bom, então pessoal, a conexão foi bem sucedida. Nós já estamos conectados nessa instância da SQL Server. Essa numeração aqui 10.50.25.00 significa que a edição do SQL Server que nós estamos utilizando é a versão SQL Server 2008 R2 Express. Existem várias edições do SQL Server e nós estamos utilizando a versão Express. E agora nós vamos brincar um pouco aqui. Vamos navegar aqui no Management Studio para fazer vocês conhecerem um pouco da ferramenta
de gerenciamento, é a principal ferramenta de administração e gerenciamento das instâncias do SQL Server. Então, eu estou falando sempre a palavra instância, para que vocês possam se acostumar que quando você for conectar numa instância do SQL Server, você tem a instância nomeada, que podem ter várias, no mesmo servidor, e pode existir uma instância default. Então, a instância default é o nome do servidor, ou o IP do servidor. Já a instância nomeada é o IP, ou o nome do servidor, barra o nome da instância. Bom, conectados aqui no Management Studio, vamos fazer uma breve navegação aqui pelo menu. Vocês vão perceber que o menu ele é muito padrão daquilo que normalmente a Microsoft faz. Você tem as opções de New, Open, Close, Salvar, Imprimir, tudo muito parecido com os produtos que a Microsoft desenvolve, como Word, Excel. Então vocês vão ver que muita coisa aqui é parecida e bem intuitiva. Tá? Então o menu File, basicamente, eu tenho ali a parte de conexão, que foi justamente o que a gente fez inicialmente. E embaixo a opção de desconectar, ou seja, se eu clicar em desconectar, eu vou estar saindo da instância, eu posso voltar ali no menu File, Connect Object Explorer e fazer a conexão novamente na instância da SQL Server. Então eu tenho aqui o menu New, onde eu posso escolher que eu quero fazer uma nova consulta, uma nova query. Então as opções basicamente são isso. Eu tenho a opção Open, onde eu posso abrir um arquivo de script que eu criei em algum momento. Eu tenho uma opção Close, se eu tivesse alguma consulta aberta. Eu tenho a opção Salvar, a opção Imprimir. Vamos entrar em detalhes, não vamos entrar em detalhes porque são coisas bem intuitivas. Eu tenho o menu Edit, que também dispensa comentários, maiores comentários, maiores detalhes, porque são informações que certamente vocês veem no dia a dia, copiar, colar, deletar, fazer uma busca de informações. Agora começa efetivamente algumas coisas um pouco diferentes do que a gente está acostumado a ver, já que nós estamos falando de uma ferramenta para gerenciamento de instâncias de banco de dados. Então aqui na View, basicamente é habilitar ou desabilitar determinadas funções aqui do nosso Management Studio. Então, Object Explorer, o Object Explorer é justamente essa aba aqui, tá? Então esse aqui é o Object Explorer. Sem ele a gente vai ficar sem visibilidade dos bancos de dados existentes em cada instância, dos usuários. Então essa opçãozinha aqui, ela é meio que básica. Vocês vão ver que eu vou tirar aqui o Object Explorer. Cliquei no maisinho, ele sumiu, então eu vou voltar com o Object Explorer. Eu tenho aqui o Object Explorer Details, que me dá uma visão um pouco mais detalhada. É muito parecido com o que a gente está vendo do outro lado, mas se a gente navegar aqui a gente vai ver outras opções, tá? Que também não vou me aprofundar muito porque a gente não vai estar utilizando isso aqui no dia a dia, só para mostrar para vocês que existem algumas outras opções. Vou fechar ele aqui. Eu tenho aqui servidores registrados, porque o Management Studio ele permite com que você possa administrar várias instâncias do SQL Server. Você não fica preso a administrar apenas uma instância. Eu posso ter aqui 10, 20, 30, 40 instâncias no meu Management Studio e poder administrá-las aqui da maneira que eu achar melhor. Deixa eu ver se tem mais alguma opção aqui que merece uma atenção especial. A princípio não. Tem a parte de debug, também não vamos entrar em detalhes, é mais para quem desenvolve em cima da SQL Server. Tá? Vamos agora aqui à opção Tools. A opção Tools aqui tem uma opçãozinha interessante, que é no menu Options, onde eu aqui informo o comportamento do Management Studio. Eu posso mudar a fonte das cores do Management Studio, posso informar alguns atalhos de teclado, Alt F1, que vocês vão utilizar lá na frente. Eu vou depois explicar exatamente no nosso treinamento o que é o Alt F1, quais são os comandos básicos, as teclas de atalho que vocês podem estar utilizando para facilitar o trabalho de vocês. Então eu posso aqui, por exemplo, criar um shortcut, ou seja, o Ctrl F1 pode executar algum comando. Eu tenho algumas outras opções de linguagem, tenho
uma guia aqui que é bastante interessante, deixa eu encontrar. Query Execution. Bom, aqui, encontrei. Nessa guia aqui, Query Execution, você tem a outra guia SQL Server e depois tem a guia Advanced. Aqui a gente pode mudar o comportamento do Management Studio referente à execução de consultas. Por exemplo, eu posso informar que todas as vezes que eu abrir o Management Studio, eu abri aqui na verdade que eu abri uma janelinha para criar uma consulta, eu posso informar que o nível de isolamento daquela consulta que eu estou executando, ela é read uncommitted. Falando rapidamente, o que é o read uncommitted significa que todas as vezes que eu for executar uma consulta, ele vai fazer a leitura suja, ou seja, ele vai ler dados que ainda não foram gravados em banco. Ou seja, uma aplicação está fazendo uma certa transação. Se aquela transação, sei lá, aquela inserção, aquela atualização ainda não foi efetivada no banco de dados, esse read uncommitted permite que a gente possa ler aquela informação mesmo que ela não foi comitada. Ou seja, é um nível de isolamento onde a gente não vai ter bloqueio. Se alguma aplicação ou algum usuário estiver utilizando um determinado objeto, o read uncommitted permite que a nossa consulta ela faça a leitura das informações que não estão presas, vamos dizer assim, a grosso modo, ou seja, eu vou ler o dado que ainda não está efetivamente gravado no banco de dados. Então aqui alguns comportamentos. Esse set lock timeout, ele possibilita que a gente determine um tempo máximo de execução de um determinado script. Se o script passar de sei lá, 5.000 milissegundos, que é justamente 5 segundos, é possível que a gente informe que é para ser causado um timeout, ou seja, essa consulta não pode demorar mais do que 10 segundos. 5 segundos, desculpa, falei 5.000 milissegundos, são 5 segundos. Então, pessoal, existem muitas opções aqui de mudança no comportamento da ferramenta, mas também não vem ao caso. Isso aí vocês podem depois, se tiver qualquer dúvida, mandar um e-mail para a gente, perguntando o que é cada opção, mas não é o objetivo do nosso aqui da apresentação.